Bom dia, na paz do Senhor Jesus. É um prazer poder estar com você mais uma manhã. E aqui no quadro Vidas Transformadas, e levar para você uma história linda, uma história que vai encher seu coração de esperança em Jesus, porque Ele é o Deus do impossível. Ele pode fazer todas as coisas. Ele transforma vidas, Ele muda a nossa história. E nesse quadro aqui no programa, o nosso propósito é exatamente isso, é mostrar para você que Jesus ele tem poder sim de transformar a sua vida, a sua história. Que de repente você está meio desanimado, acha que não tem mais jeito para o seu problema. Tem sim. Você está sintonizado no lugar certo, na hora certa e vai ouvir a coisa certa. Porque nós temos uma palavra de esperança para você aqui, uma história linda que você vai poder ver, ouvir o quanto Deus é poderoso para transformar e mudar toda e qualquer situação. Porque hoje eu tenho aqui comigo o meu convidado deste dia é o pastor Paulo Feliciano, ele está aqui com a gente. O pastor Paulo é um homem de Deus, Deus o tem usado grandemente aqui. Quando você olha assim o rostinho dele, né, ele todo bonitinho, arrumadinho, você não tem ideia da história, do que ele viveu, mas ele vai estar passando isso hoje aqui para a gente. Como eu disse, ele é um dos nossos pastores, atuantes aqui, dirige uma de nossas congregações aqui no Ministério de Santos, das Igrejas Assembleia de Deus, Ministério de Santos, e ele também é fundador da Associação DNA, ele é assistente social e ele então comanda essa associação DNA lá em São Vicente, trabalho totalmente envolvido com o social, um homem que ama demais fazer o bem, ajudar as pessoas, mas por trás de tudo isso, antes, lá atrás, a sua história, tem todo algo aí que aconteceu que você vai saber agora. E como eu disse, você vai ver o quanto Deus é poderoso para mudar a história de homens, de mulheres que acham que não tem mais jeito. Jesus dá jeito, sim. É ou não é, pastor? Bom dia, paz do Senhor. Tudo bem com você? Paz do Senhor, Rosângela, é um prazer poder participar desse quadro e ter a oportunidade de compartilhar nossa experiência com os telespectadores, né, que estão ouvindo o programa e é muito bom, é muito legal estar aqui, muito Muito bom, importante estar o aqui. prazer é nosso, viu? Bom, vamos começar com a sua história, né? Eu conheço um pouquinho, assim, lá de trás, alguma coisinha da sua vida, mas você parece que esteve envolvido aí com drogas, né? Como é que foi que tudo isso começou? Bom, o início de tudo foi quando eu perdi meu tudo, meu chão, minha mãe, né? Eu estudava na escola Mateu Bey, ela era inspetora de aluno e nós entrávamos no mesmo horário. Eu saía de casa de mãos dadas com ela, Nossa. né? E essa era a minha rotina de vida, né? E aí ela começou a adoecer, de repente, os médicos não conseguiam diagnosticar a enfermidade que ela tinha. E aí, de final, foi constatado um câncer bem avançado atrás da parede do estômago, né? Isso já fazem 30 anos atrás. A medicina não tinha esse avanço que tem hoje. Certo. E aí eu acabei perdendo-a, né? E eu estava com 11 anos de idade, Nossa, uma criança. né? Então eu me lembro assim de tudo, né? Como se fosse ontem. E aí a minha vida daí por diante, daí a seguir, ela Aham. começou a trilhar um caminho meio esquisito, Tá, né? foi a partir daí que você começou a se envolver então com as drogas. Foi uma decisão minha, não foi influenciado por ninguém, né? Eu não era uma criança, um adolescente solto, né? A minha mãe, ela tinha critérios, aqueles critérios à moda antiga, né? Só sai se eu ficar no portão. Vai andar de Entendi. bicicleta, eu tenho que ficar no portão acompanhando. Meu pai ainda é vivo, né? Sim. Meu pai é descendente de índio, sempre foi um pai muito responsável, né? Trabalhador. Ele é aposentado como administrador industrial de cozinha, começou lavando panela, tem uma história muito legal também. Só que meu pai, ele sempre teve aquele jeitão de ser pai, né? Sei, Não tinha aquele costume de colocar no colo, de dizer eu te amo, de acompanhar um boletim escolar. Quem sei. fazia tudo isso era Era a minha mãe, mamãe. né? E quando ela morreu, a minha cabeça, ela virou de uma forma assim,
E o primeiro contato que eu tive foi com a maconha, né? Eu comecei a consumir maconha de uma forma desenfreada, né? A ponto hoje, graças a Deus, eu estou curado disso, mas a maconha causou em mim um esquecimento muito profundo, porque eu a Sério? consumia em alta escala. Era manhã, tarde, noite. Isso aí com seus 11 anos, 11, 12 anos. De 12 para 13 anos, Sim. né? E a coisa foi intensificando, até que eu conheci uma pessoa, né? E essa pessoa me chamou e disse, olha, você tem um perfil que você pode pensar em comercializar a maconha. Porque você comercializando, além de você ganhar dinheiro, você terá também a sua parte de consumo. Tá, né? mas quantos anos você tinha aí? Porque 13 você começou anos. Com 13 anos, 13 você já anos. estava 13 anos. comercializando. 13 anos. Precoce, hein, pastor? Aí eu aceitei, Sim. né? E ele já era uma pessoa experiente, não era nenhum garoto. E ele começou a me conduzir nessa situação. Você vai fazer assim, você vai fazer assim, você tem que ter cuidado nisso, naquilo e tal. E dali então eu comecei, né? Aí fui ganhando nome, né? Tá. Aquela vaidade de você. E aí eu comecei a sonhar, né? Eu comecei a sonhar em ser um traficante bem-sucedido financeiramente. Andar de carro bom, ter motos boas, mulheres, casa, enfim. Eu queria estabilizar a minha vida, né, como pessoa física, no comércio do tráfico. E né? a tua família, pastor? Dando só uma pausinha aí. O teu pai, os teus irmãos, você nessa vida, como era? Assim, eles no caso aí. Então, eles tentavam de tudo, né? Eles tentavam de tudo, conversava, aconselhava, Sim. me levava para passear, tentando, né, me convencer de algumas coisas. Tentaram internação, mas eu nunca aceitei. Você estava muito decidido o que queria da vida. Absolutamente decidido de fazer e de crescer naquela área que eu decidi trilhar. Entendi. E aí a família, quando ela percebe, e isso é até um conselho que eu quero dar Sim. ao papai, à mamãe, à vovó, ao titio, que é responsável por alguém que esteja vivendo uma prisão a céu aberto, que é a pior prisão que tem, é a prisão a céu aberto, o amor ele é fundamental. O amor ele é fundamental. O amor ele tem um poder sensacional. É aquele amor que a família, quando a família esgota as possibilidades, existem alguns pais e algumas mães que eles começam a ter atitudes que na cabeça deles eles estão ajudando, mas eles não estão. Sim. Porque assim, quem fica aprisionado nisso, eu vou falar de uma esfera de quem é viciado, tá? Quem fica aprisionado nisso, a primeira coisa que ele pensa eu não posso ficar sem. Então, aí acaba abrindo um precedente para ele começar a roubar, a furtar, a fazer coisas que assim nem se passava pela cabeça dele. Só que assim, uma pessoa viciada, ela não para em trabalho, em emprego. Eu conheço pessoas que tinham empregos assim muito bons e acabaram sendo demitidos por conta do vício, né? Sim. Só que chega uma hora que a família não sabe mais o que fazer e acaba tomando algumas atitudes. E a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. Então, o milagre começa na boca, né? Na Gênesis 1, Deus usou palavras para trazer à existência aquilo que não existia. Isso. Então, Deus, ele disse, haja luz e houve luz. Então, as palavras têm muito poder, né? Então, a minha família, ela começou a trilhar por esse caminho, a liberar palavras ofensivas. E isso foi
Foi piorando a situação. Piorando a situação, dentro. Entendi. Né? Dentro. Né? Você vai acabar morrendo. A polícia vai acabar te matando. Você vai acabar num cemitério. Se você for preso, a gente não vai te visitar. Puxa. Então, assim, eles começam a querer entrar no teu psicológico. O que eles estão falando não é nenhuma mentira, né? Porque esse caminho, ele é complicado. Sim. Né? Sim. O final dele é caminho de morte em 99%. Só que eles, como eles perceberam que não dava mais para aconselhar, para conversar, então eles resolveram jogar pesado. Apelar, né? E aí foi quando eu comecei a pensar assim, bom, eu preciso provar para eles que o tráfico pode me dar uma condição financeira legal e eu também ajudar dentro de casa, ou talvez bancar tudo. Entendi. Olha onde a minha cabeça foi, tá? Isso por causa da pressão. Então você, papai, mamãe, que me ouve, que me assiste, né, nessa gravação, é muito importante que vocês meçam as palavras, né? Esgotou as possibilidades, às vezes o silêncio, ele vai falar muito mais do que você se estressar, né? Porque a mãe e o pai, eles querem tirar, eles querem resolver. Mas não é assim. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona, né? E aí a minha família foi assistindo os avanços. Aí eu comecei a traficar, a comercializar, né? Eu morava nessa época em São Vicente, depois eu mudei para o Casqueiro, mas tudo começou em São Vicente. E aí aquele movimento, né, de pessoas, de jovens, e enfim, para comprar a droga. E aí você vai vendo que o dinheiro vai entrando, e as pessoas começam a te olhar diferente. Pô, esse cara, não mexe com esse cara, né? Pô, esse cara é perigoso, pô isso, pô aquilo. A questão do poder, né? Do poder. Você começa a ter poder. Isso vai te envaidecendo Sim. de uma tal forma, né, que você vai ficando cego, né? Daqui a pouco você se acha o dono do bairro, né? Ó, aqui ninguém faz nada sem falar comigo, né? Aqui ninguém assalta, aqui ninguém rouba botijão de gás, os psicos, né, que a gente chama, né? Aquele viciado que, para usar, ele pega o tênis que está pendurado no varal, ele faz qualquer coisa, né? E isso aí foi se fortalecendo, se fortalecendo, se fortalecendo a cada dia, a ponto da minha família não saber mais o que fazer, né? Tipo, abriu mão, né? E quando eles abrem mão, aí você tem um outro sentimento. Eles me aceitaram. Entendi. Eles me aceitaram. A evolução, né? Ela tá te jogando cada dia mais pro abismo. Só que quem está na situação acha que aquilo é bom. Pô, legal. Meu pai já está começando a entender, né? O que eu quero da vida, né? O que eu Tá quero da aceitando. vida, que eu vou ser orgulho, Sim, sim. que eu não vou preso, que a polícia não vai me matar e tal, e por aí vai, né? Aí daqui a pouco, poxa, você precisa comercializar cocaína, porque o lucro da maconha é muito pouco, né? É uma droga barata. A cocaína já é diferente, né? É outro nível. A cocaína já é um outro nível. E aí eu já fiquei mais empolgado ainda, né? Eu falei, nossa, agora eu vou chegar no ápice da coisa. E aí eu comecei a usar a cocaína, porque a cocaína, ela te dá um efeito completamente reverso da maconha. Você fuma maconha, você tem vontade de dormir, de tomar baré e comer doce de amendoim. Era o que dava em mim, né? Um sono terrível, né? Os caras chamam de cachimbo da paz, porque você fica zen, né? Mas a cocaína é diferente. A cocaína, ela te acelera os batimentos cardíacos, ela te deixa pilhado, né?
E quando eu ia para as baladas e fazer coisas erradas, também fiz alguns assaltos à mão armada, né? Nunca matei ninguém, nunca tirei a vida de ninguém, nunca judiei de ninguém, da coronhada com o revólver e etc. Muito pelo contrário, uma vez eu me lembro que eu fui junto com um amigo assaltar uma mulher aqui no Gonzaga, e quando nós puxamos a arma e anunciamos o assalto, ela disse: o sangue de Jesus tem poder. Sério? O cara que estava comigo era afastado de berço da igreja, eu não sabia. Né? Eu era completamente ignorante, nunca tinha entrado numa igreja, né? E ele saiu correndo, vamos, 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 vamos. Só que na minha cabeça ele viu alguma coisa, um policial, uma viatura passar. E eu, o que foi, Vamos, 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 vamos. Aí, quando nós nos distanciamos e estávamos assim num lugar tecnicamente seguro, ele me disse: cara, a mulher evangélica, ela clamou pelo sangue de Jesus. Eu, como assim? Aí, pô, e tal. Não, ela não ia entregar. Pô, você não sabe o que é isso e tal. Aí eu falei: pô, você precisa me falar o que é isso. Como assim? Né? Já pensou todo mundo que a gente for assaltar, o sangue de Jesus tem poder? E aí? Como é que vai ficar? Nós assaltamos, eu assaltei muito pouco, não era com frequência. Né? Era mais assim, adrenalina da coisa, né? Para viver a experiência. E aí a cocaína nós usávamos justamente para fazermos esse tipo de coisa. Tá. Né? Deixa eu só fazer uma pausinha aí, pastor. Já que você falou com esse negócio de igreja, que você nunca teve contato. Você nessa época, você tinha mais ou menos quantos anos aí, então, quando você começou 14. a ficar? 14 anos, 14. um adolescente. Bom, extremamente precoce, né? Diga-se de passagem. Mas nesse tempo você nunca tinha ouvido falar de igreja? Não. Jesus, não. Deus, essas coisas nem passavam na tua não. cabeça? Era a vida que segue, vamos viver. Não, porque a minha mãe era muito de candomblé, né? E de mesa branca. Sim. Né? Então, eram esses ambientes que eu frequentava. Festa de Cosme e Damião era sagrado para minha mãe. Sim. Né? Nós participávamos de um grande evento que tinha na cidade de Praia Grande, dentro de um clube, né? Eu me lembro perfeitamente, e era isso aí que eu conhecia da vida como Deus. Entendi. Tá, então, ou seja, numa situação como essa, Deus era a última pessoa que passaria na sua cabeça, né? Eu ouvia falar de Deus, assim, Deus, 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 né? Ai, meu Deus e tal, mas não passava disso. Entendi. Eu não sabia o que era uma Bíblia, nunca peguei na mão uma Bíblia. Entendi. Né? Ó, isso aqui é a palavra de Deus. Nunca tinha sido evangelizado, entendeu? Entendi. Olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Até essa idade, não. Tá. E depois desses 14 anos, com a cocaína, você continuou nisso? Isso. Aí comecei o comércio da droga, Sim. né? Fiquei um pouco assustado pelo nível de pessoas que me procuravam. Né, classe média, a classe média alta, né? E existem várias qualidades de produto, né? Então existe o produto que é muito misturado, existe o produto que é menos misturado. Então, quanto melhor o produto, maior é a clientela, né? Dessa nata. Sim. Então eu via pessoas assim, aqueles carrões parando, né? E para buscar, alguns deles iam acompanhados de mulheres, a mulher que descia para pegar e tal. E aquilo foi me vislumbrando, até que uma vez esse pessoal que na época eu me envolvi, né? Todos eles morreram. Os 3 que eu era envolvido de verdade morreram. Eles assaltavam mansões de gringos aqui em São Paulo e no Guarujá. E eu comecei a pedir para ele, eu falei: cara, eu quero participar de uma oportunidade dessas, né? E ele dizia: não, você é muito esquentado, a gente trabalha sem machucar ninguém, a gente trabalha sem tirar a vida de ninguém, né? E eu falei: não, vocês não precisam me dar arma, eu quero só participar, vocês estão armados, vão conduzir toda a situação e tal.
E isso demorou um tempo, né? Até que aconteceu da oportunidade vir. Só que não deu certo, porque aí a gente vai depois para a segunda parte do testemunho. Isso que eu ia falar mesmo. Vamos deixar essa parte aí para segurar o pessoal para assistir na próxima semana. Gente, vocês estão vendo aqui que história é essa, hein? Eu falei para vocês que essa carinha aqui do pastor hoje tinha uma história de fundo aí, bastante tenebrosa, mas semana que vem nós vamos voltar, certo? Vou voltar aqui com o pastor Paulo Feliciano, e então ele vai estar contando todo esse processo ainda, tem muita coisa que ele tem para contar para a gente, e enfim, o encontro que ele teve com Jesus que mudou a vida dele, que fez dele esse homem de Deus que ele é hoje, tá bom? Mas... enquanto isso, você fica com a gente aí, tem mais uma bela canção que vai entrar no ar agora, tem uma palavra de Deus para você, e na semana que vem nós voltamos aqui com Vidas Transformadas novamente, e você vai conhecer o desfecho dessa história, que você já sabe que é um final feliz, né? Você já sabe, mas vamos ver como vai ser esse desfecho aí para a glória de Deus, ok? Deus te abençoe, e olha, fé no coração, hein? O nosso Jesus pode todas as coisas. Deus te abençoe.